Eu sei que é cansativo esse tempo. Yo sé que cansa ese tiempo que estamos juntos. Vocês ficam o tempo todo ouvindo uma só pessoa. Porque a veces cansa oír todo tiempo una sola persona hablando. Mas eu estou muito contente de estar aqui com vocês. Pero estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Nós temos visto alguma coisa que Deus está fazendo por aí. Y hemos visto cosas que Dios está haciendo aquí. O reino de Deus tem duas semelhanças interessantes. Hay dos similitudes interesantes en el reino de Dios. O grão de mostarda e a pedra que caiu do céu. El grano de mostaza y la piedra que se cayó del cielo. A pedra do sonho de Nabucodonosor. La piedra del sueño de Nabucodonosor. A pedra é algo bombástico e estrondoso. Esta piedra es algo grandioso. Mas o grão de mostarda é sutil. Pero el grano de mostaza es sutil. É uma vida que vai se manifestando. Es una vida que se va manifestando. Nós estamos tentando tirar alguns aspectos do livro. Estamos intentando hablar de algunos puntos del libro. A conquista de Caim e o presente de Abel. La conquista de Caín y el regalo de Abel. Depois a gente viu a obra da carne e o poder do Espírito, da palavra. Vimos la obra de la carne y el poder del Espíritu por la palabra. São dois filhos. Dos hijos. São duas mulheres. Dos mujeres. Mas o destino deles é bem diferente. Y el destino de ellos es bien diferente. A carne faz, mas o que a carne faz não serve. La carne hace, pero lo que ella hace no se aprovecha. Deus não vai usar a carne na sua obra. Dios no va a utilizar la carne en su obra. Eu vou ver se hoje a gente termina essa parte mais do Velho Testamento. Vamos a ver si hoy podemos terminar más esta parte del Antiguo Testamento. O menu do profano e o regresso do proscrito. El menú del profano y el regreso del proscrito. Esses são dois que simbolizam evangelho e religião. Son dos figuras que simbolizan el evangelio y la religión. E os dois foram gerados no mesmo ventre. Los dos engendrados en el mismo vientre. Esaú e Jacó é uma guerra mundial que aconteceu no útero de sua mãe. Esaú y Jacob fue una guerra mundial que ocurrió en el útero de su madre. É a guerra do Santo Graal. La guerra del Santo Graal. Não sei se vocês... Grial, perdão. Não sei se vocês já viram alguma coisa sobre isso. ¿Ya vieron algo sobre esto? É a guerra do sangue contra o esperma. La guerra de la sangre contra el esperma. É a guerra do vermelho contra o branco. La guerra del rojo contra el blanco. É a guerra da semente da mulher La contra guerra a semente da serpente. de la simiente de la mujer contra la simiente de la serpiente. No ventre de Rebeca estava havendo uma guerra. En el vientre de Rebeca había una guerra. E ela ficou muito impressionada com isso. Y ella se impactó mucho. E ela consulta o Senhor. Y ella va a consultar al Señor.
E o Senhor disse, são duas nações que estão aí a se digladiar. Y el Señor dice que son dos naciones que estaban peleando una con la otra. E o Senhor disse para ela que o mais novo seria o servo do mais velho. Y el Señor le dice a ella que el menor sería el mayor iba a ser Señor del menor. O menor vai ser El menor iba a ser Señor del mayor. do maior. Isto aponta para esta realidade, porque Deus trata conosco com dois homens. Y esto apunta para una realidad porque Dios trata con nosotros con dos nombres, con dos personas. Adão e Jesus. Adán y Jesús. Deus não tem nada a fazer conosco fora de Adão ou fora de Jesus. Dios no tiene nada que hacer con nosotros fuera de Adán o fuera de Jesús. Em Adão nós tivemos uma condenação. En Adán recibimos una condenación. Em Cristo nós fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Y en Cristo fuimos bendecidos con toda clase de bendiciones espirituales en las regiones celestiales. Esaú é o tipo do profano que se preocupa com o seu estômago. Esaú es el tipo del profano que preocupa-se con su estómago. A religião do profano é a religião daquilo que você leva vantagem. La religión del profano es la religión de aquello cuando uno lleva ventaja. A motivação da alma é o seu projeto. Y la motivación del alma es su proyecto. Você vai se envolver naquilo que você está motivado. Uno empieza a involucrarse en lo que está motivado. Aquilo que estimula as nossas ações fala mais do que o objeto em si mesmo. Lo que trae estímulo a nuestras acciones habla más del proyecto en sí mismo. O que está por trás do que nós estamos fazendo? ¿Qué está por detrás de aquello que estamos haciendo? Esaú era uma pessoa extremamente caçadora. Esaú era un cazador extremado. Ele estava sempre querendo levar algum tipo de vantagem. Quería siempre llevar ventaja. Jacó foi protegido pela mãe, Y Jacob fue protegido por su madre. porque ela tinha uma informação de Deus de que ele era a semente de onde viria o Redentor. Porque él había recibido la información de Dios de que Jacob era la simiente por quien vendría el Redentor. E desde o jardim do Éden nós temos uma guerra. Desde el Edén tenemos una guerra. Quando Deus foi tratar com o casal rebelde, Y cuando Dios fue a tratar con la pareja rebelde, ele fez aquilo que é chamado de proto-evangelho. él habla algo que llamamos proto-evangelio. É uma conversa que Deus tem com a serpente. Es una charla que tiene Dios con la serpiente. E ele disse, eu porei inimizade entre ti e a mulher. Y Dios va a decir, pondré enemistad entre ti y la mujer, Entre a tua descendência e o seu descendente. entre tu descendencia y su descendiente. Este te ferirá a cabeça, Este te herirá en la cabeza e tu lhe ferirás o calcanhar. y tú le herirás en el calcañar. E nós precisamos olhar esse texto à luz das pessoas que falam. Y tenemos que ver a ese texto en la luz de las personas que hablan. Eu
Yo, ele. yo, tú y él. Essas são as três indicações que estão no texto. Son tres personas distintas que se encuentran en ese texto. Deus Deus é o que fala. es el que habla. Porém, inimizade entre ti Pondré enemistad entre ti e a mulher. y la mujer. Porém, inimizade entre ti, Pondré enemistad entre ti, serpente, la serpiente, e a mulher. y la mujer, ella. Entre a sua descendência Entre tú, ¿verdad? a tua descendência Entre tu descendencia e o seu descendente. y su descendiente. Entre a tua semente Entre tu simiente e a sua y semente. su simiente. Eu que falo é Deus. Yo, el que habla, Dios, Fala com a serpente Dios habla con la serpiente. e diz: porém, inimizade entre ti Y él va a decir, pondré enemistad entre ti e a mulher. y ella, la mujer. O inimigo da mulher é a serpente. El enemigo de la mujer es la serpiente. E foi Deus quem colocou essa inimizade. Y fue Dios quien puso esta enemistad. Entre a sua descendência Entre tu descendencia, a tua descendência tu descendencia e o seu descendente. y su descendiente. A descendência da serpente La descendencia de la serpiente somos nós. somos nosotros. Nós somos filhos do diabo. Somos hijos del diablo. Jesus disse: vós tendes por pai o diabo. Jesús dijo, ustedes tienen por padre el diablo. E quereis satisfazer Queréis satisfacer sus deseos, seus instintos, seus desejos. sus instintos. Ele é mentiroso e pai da mentira. Él es mentiroso y padre de la mentira. João Batista, quando estava batizando, ele disse assim: raça de víboras, quem foi que vos fez fugir da ira vindoura? Juan Bautista cuando bautizaba dijo, raza de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Nós nascemos neste mundo com uma natureza de serpente. Nacemos en este mundo con una naturaleza de serpiente. Nós nascemos incrédulos, Nacemos incrédulos, egoístas, egoístas, rebeldes, rebeldes, caóticos caóticos e mentirosos. y mentirosos. De quem nós somos filhos? ¿De quién somos hijos? O Salmo 58, En el Salmo 58, ele é muito pesado. él es muy Vou pesado. pedir a Sandra para ler Voy a leer el Salmo 58. os versos 1 a 3. Salmo 58, versículos de 1 al 3. Oh congregación, ¿pronunciás en verdad justicia? Sí, Salmo 58, del primero hasta el tercer versículo. Oh congregación, ¿pronunciáis en verdad justicia? ¿Juzgáis rectamente, hijos de los hombres? Antes, en el corazón maquináis iniquidades. Hacéis pesar la violencia de vuestras manos en la tierra. Se apartaron los impíos desde la matriz.
se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Verso 4. Versículo 4. Veneno tienen como veneno de serpiente. Son como el áspid sordo que cierra su oído. Alienam-se os ímpios desde a madre. Se apartaron los impíos desde la matriz. Tem veneno semelhante a veneno da serpente. Veneno tienen como veneno de serpiente. Quem é essa pessoa? ¿Quién es esta persona? Eu nasci assim. Yo he nacido así. Eu nasci filho da serpente. Nací hijo de la serpiente. A minha filha do meio, quando ela nasceu, Mi segunda hija, cuando nació, eu tenho filho, porque tengo un hijo, depois veio uma filha, después una hija e depois uma outra filha. y una tercera. E quando a minha filha nasceu, eu fui ao hospital para vê-la lá no berçário. Cuando la segunda hija nació, me fui a la maternidad y le vi ahí en el lugar a donde se ponen los bebés. E do meu lado havia uma avó. Y a mi lado estaba una abuela. E os avós são muito mais exagerados do que pais. Los abuelos son mucho más exagerados que los padres. E havia o neto dela e a minha filha num berço. Entonces ahí en la cunita se encontraba su nieto y mi hija. E ela estava muito contente e ela olhou para mim e disse: "Que anjinhos inocentes." Y ella estaba muy contenta y dijo, qué angelitos inocentes. Eu perguntei: "Qual deles? Y yo pregunté, ¿cuál de ellos? O seu neto ou minha filha?" ¿Tu nieto o mi hija? Ela disse: "Os dois." Y por supuesto los dos. Eu disse: "A minha filha é uma cobra cascavel." Y yo le hablé, pero mi hija es una culebra cascabel. Ela disse: "Não fala isso, meu Y ella senhor. dijo, no hables así, Señor. Ela é um anjinho." Es un angelito. Eu disse: "A senhora não conhece. Y yo le hablé, es que no le conoces. Ela quando ela começar a ter a sua força, Cuando empiece a tener voluntad propia, ela vai mentir, él va a empezar a mentir, ela vai desobedecer, va a desobedecer, ela vai destruir va a destruir e ela vai ser bastante egoísta." va a ser muy egoísta. E a senhora sabe de onde ela herdou isso? ¿Y sabes de a dónde ella heredó todo esto? De mim. De mí. E sabe de onde eu herdei isso? ¿Y sabe de a dónde heredé todo esto? Ela ficou me olhando. Y la mujer me miraba, la señora, Eu disse: "De meu pai." de mi padre. Sabe de onde meu pai herdou isso? ¿Y sabe de a dónde mi padre heredó todo esto? Do meu avô. De mi abuelo. Sabe de onde o meu avô herdou isso? ¿Y sabe de a dónde mi abuelo heredó todo esto? Do meu bisavô. De mi bisabuelo. E sabe de onde ele herdou isso? ¿Y sabe de a dónde heredó? E de onde ele herdou isso? ¿Y de a dónde heredó? De onde ele herdou isso? De Adão. Y hasta llegar a Adán. Por meio de só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado entrou a morte. Por un solo hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte. E a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. E por que Deus selecionou a mulher? ¿Por qué Dios seleccionó la mujer? Não foi a mulher que comeu primeiro do fruto? ¿No fue la mujer que comió primero del fruto? Sim. Sí. Mas a mulher não recebeu nenhuma ordem de Deus para não comer o fruto. Pero la mujer no recibió ningún orden de Dios para no comer del fruto. Você não encontra na Bíblia em nenhum lugar que Deus tenha falado com a mulher antes do pecado. No vas a encontrar en la Biblia ningún lugar a donde Dios haya hablado con la mujer antes del pecado.
E se não há lei, não há transgressão. Y si no hay ley, no hay transgresión. E a única lei foi dada ao homem. Y la única ley fue dada al hombre. E Deus escolheu a mulher para ser o caminho que viria o Redentor. Y Dios eligió a la mujer para ser el camino por quien vendría el Redentor. Ainda que a mulher tenha pecado exatamente como Adão, Aunque la mujer haya pecado exactamente como Adán, não foi por ela que entrou o pecado no mundo. no fue por ella que entró el pecado en el mundo. Foi por ele. Fue por él. É assim diz a Bíblia. Así dice la Biblia. E Deus colocou um projeto entre a mulher, a guerra entre a mulher e a serpente. Y Dios puso un proyecto una guerra entre la mujer y la serpiente. Quem odeia a mulher é a serpente. Quien odia a la mujer es la serpiente. Todas as discriminações feitas contra a mulher na história do mundo é feita pela serpente. Todas las discriminaciones hechas en toda la historia en el mundo fueron promocionadas por la serpiente. Porque a serpente sabe que do fruto do ventre da mulher viria aquele que iria esmagar a sua cabeça. Porque la serpiente sabe que del vientre del fruto de una mujer iba a venir la serpiente que iba a aplastar a su cabeza. Ele sabia disso porque foi Deus que falou Y para él ela. sabía porque Dios fue quien lo dijo. Mas Deus guardou este assunto na sua revelação. Pero Dios guardó este tema en su revelación. E na plenitude dos tempos, Y en la plenitud de los tiempos, Deus enviou seu filho nascido de mulher, Dios envió a su hijo, nacido de mujer, nascido sob a lei, nacido bajo la ley, para esmagar a cabeça da serpente. para aplastar la cabeza de la serpiente. A Bíblia tem detalhes muito importantes. La Biblia contiene detalles muy interesantes, importantes. E ela diz que Deus amou Jacó e aborreceu a Esaú. La Biblia dice que Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú. Por que ele fez isso? ¿Y por qué Dios hizo esto? Porque ele é soberano. Porque Él es soberano. Eu não sei explicar. Yo no sé explicar, Eu só sei o que está escrito. solamente sé lo que está escrito. E Deus colocou exatamente num ser mais terrível que podia ser, Y Dios puso exactamente en el ser más terrible que podría ser o caminho por onde ele iria trazer o Messias. el camino por a donde iba a traer al Mesías. Se fosse eu, ia escolher Esaú. Si fuera yo, iba a elegir a Esaú, Esaú era bem melhorzinho do que Jacó. porque Esaú era mucho mejor que Jacob. Jacó era trapaceiro, Jacob era un tramposo, era vigarista, un embustero, mentiroso. mentiroso, Ele passou todo mundo para trás. pasaba a todos por arriba, Ele só não conseguiu passar para trás Deus. solo no pudo pasar arriba de Dios. E foi exatamente esse que Deus escolheu. Y fue exactamente a esta persona que Dios va a elegir. É isto aqui que me chama a atenção. Y esto es lo que me llama la atención, Que Deus escolhe as coisas que não são que Dios elige las cosas que no son para confundir as que são. para confundir las que son. O Evangelho é assunto para desgraçados. El Evangelio es un tema para desgraciados. Evangelho não é para gente boa. El Evangelio no es para los buenos, É para quem não presta. es para el que no sirve.
Amanhã, quando nós estivermos olhando a parábola das parábolas, Y mañana cuando veamos la parábola de las parábolas, nós vamos ver Jesus em Mar del Plata, vamos a ver Jesús en Mar del Plata, tomando cerveja com os bandidos de Mar del Plata. tomando cerveza con los bandidos de Mar del Plata, Cercado de prostitutas, rodeado de prostitutas. Eu fico pensando, esse meu Jesus, ele é demais. Y pienso, ese Señor Jesús es tan grande. Ele disse que não são os sãos que ele veio buscar. Él dijo, no son los sanos los sanos que él vino a buscar. Eu tinha pregado numa igreja sobre este tema Yo había predicado en una iglesia sobre este tema e um rapaz bastante sujo, y un joven bien sucio, faltando parte dos dentes, a donde no tenía algunos dientes, ele estava meio chapado, como se diz, de droga. y un poco drogado. E ele chegou para mim e disse: "Você acha que Deus me quer?" Y él se acercó hacia mí y dijo, ¿vos pensás que Dios me quiere a mí? Eu disse: "Você é a matéria-prima pela qual Deus veio buscar." Y yo le hablé, vos sos la obra maestra por la cual Dios vino a buscar. Você é a especialidade de Deus. Sos la especialidad de Dios. Ele disse: "Você está falando sério? Y el joven dijo, ¿en serio me hablas esto? Ou você está querendo brincar comigo?" ¿O te querés burlar de mí? Eu disse: "Não, porque eu também sou igual a Y você." yo le hablé, no, porque yo también soy igual que tú. Você não é igual a mim. No sos vos que sos igual a mí, Eu digo: "Você está me julgando pela aparência. porque me juzgás por una A apariencia. minha aparência é melhor do que a sua, Mi apariencia es mejor que la tuya, mas o meu interior é tão podre quanto o seu." pero mi interior es tan podrido como el tuyo. Eu sou imundo, Soy inmundo, eu sou nojento, soy asqueroso, eu sou porco. soy puerco. Ele disse: "Você não está falando sério. Y el joven dijo, no estás hablando en serio, Você está querendo me enganar." me estás queriendo engañar. E eu disse: "Você não me conhece, Y yo le dije, es que no me conoces, mas Deus me conhece. pero Dios sí me conoce. Ele sabe que eu sou pior que você possa imaginar." Y Él sabe que yo soy peor de lo que puedes imaginar. E ele começou a chorar. Entonces ese joven empezó a llorar. Ele disse: "Pregador, Él dijo, predicador, você falou que foi abusado. hablaste que fuiste abusado, violado, E foi o seu abuso que me fez eu vir até aqui à y frente. fue el oír de eso que me hizo venir hacia adelante, Porque eu também fui abusado. porque también fui violado. Eu fui abusado pelo meu avô. Fui violado por mi abuelo. Eu tive uma história de abuso. Yo tuve una historia de abuso, de abusos. Eu abri os meus braços e disse: "Coloca a sua cabeça aqui." Entonces abrí mis brazos y le dije, pon tu cabeza aquí. E durante uns 2 minutos eu fiquei abraçado com ele, chorando. Por unos 2 minutos estuve con él abrazándole y llorando. Aquele moço, ele ficou impactado. Y aquel joven se puso impactado. Ele disse: "Será que Deus vai me aceitar?" Y él me dijo,
¿será que Dios me va a aceptar? Eu disse, ele já lhe aceitou lá na cruz. Y yo le dije, Él ya te aceptó en la cruz. Jesus, quando esteve ali na cruz, ele atraiu o que havia de pior. Jesús cuando estuvo en la cruz, Él atrajo lo que había de peor. Eu fui embora daquela cidade. Me fui de aquella ciudad Depois ele me escreveu uma carta. y después este joven me escribió una carta Ele disse, naquele dia, y me dijo, en aquel día eu compreendi o que é o amor. yo comprendí lo que es el amor. Deus tem um projeto para gente que não presta. Dios tiene un proyecto para personas que no sirven para nada. Paulo disse, eu não conheço muita gente de pedigree que Deus escolheu. Pablo dijo, no he conocido mucha gente de pedigrí, de gracia, Muita gente, clase que Dios ha elegido, nem muita gente de nobre nascimento. ni muchos nobles desde su nacimiento, Nem gente da elite. ni de la élite, Não tem muitos. no hay muchos. Deus escolheu o que havia de pior. Dios eligió lo que había de peor. Um irmão me falou aqui ainda há pouco que ele estava se considerando um servo quase inútil. Un hermano se acercó a mí y me dijo que se estaba considerando un siervo casi inútil. E aí, então ele estava dando aquele riso de alegria, disse, na verdade eu sou um inútil. Y dijo con una sonrisa, la realidad es que soy un inútil. E é verdade isto, porque quando fizer tudo, Y es verdad, porque está escrito, cuando hicieres todo, considere-se um servo inútil. considérese un inútil, siervo inútil. E eu que nunca fiz nem metade, Y yo que jamás hice ni la mitad de lo que tendría que hacer. não sou nem inútil. Ni inútil yo soy. Por que essa ideia de grandeza? ¿Y por qué esta idea de grandeza? Das coisas que mais me impressiona na Bíblia De las cosas que más me impresionan en la Biblia é ver Deus de cócoras. es ver a Dios agachado Como empregado de terceira categoria. como un siervo de tercera clase. Havia 3 tipos de escravos no tempo de Jesus. En el tiempo de Jesús habían 3 clases de esclavos. O escravo que cuidava da dispensa, El que cuidaba la dispensa tipo de mordomo. como mayordomo, O escravo que servia a casa el esclavo que servía la casa e o escravo que lavava os pés. y el tercero era el esclavo que lavaba los pies. Era o mais baixo nível de escravo. Era el más bajo nivel que un esclavo podía llegar. E os discípulos de Jesus começaram uma guerra para saber quem era o maior. Y los discípulos de Jesús empezaron una guerra para saber quién era el más grande. Esta briga começou por causa de Pedro. Y esta pelea empezó por causa de Pedro. Pedro, os cobradores do imposto do templo vieram perguntar para ele se Jesus não deveria pagar o imposto do templo. Los cobradores del templo preguntaron a Pedro si Jesús no tendría que pagar el impuesto. Pedro disse, não, ele paga. Pedro dijo, sí, va a pagar. E Jesus chamou Pedro e disse, Pedro, quem é que recebe a mesada? Y Jesús pregunta a Pedro, ¿quién es el que recibe
el pago. É o filho ou o empregado? ¿Es el hijo o el empleado? Ele disse, é o filho. Él dijo, es el hijo. Por que você me colocou nessa história? No eres el pago. La plata que el padre da a su hijo semanal. No una herencia, la plata que una mesada. Entonces Jesús pregunta a Pedro, ¿quién recibe una mesada? ¿Es el hijo o el siervo? Entonces, es el hijo que recibe. Aí Jesus pergunta, por que você me colocou nessa? Y Jesús pregunta, ¿por qué me pusiste en esta situación? Mas Pedro, para que nós não causemos escândalo, Pero Pedro, para que no escandalicemos, vai lá no lago, anda allá en el lago, coloca la laguna, anzol ponga el anzuelo, e pega um peixe. agarre un pez, Ele vai estar com 2 de dracmas y él va a tener 2 dracmas, e você paga por ti y e vas por a mim. pagar por ti y por mí. Quando isso aconteceu, Y cuando esto pasó, os discípulos ficaram excitados los discípulos estaban así envanecidos e eles disseram, será que Jesus quer botar Pedro na liderança? y pensaron, ¿será que Jesús quiere poner a Pedro en el liderazgo? E Mateus capítulo 18 começa descrevendo que naquele momento começou uma disputa entre eles para saber quem era o maior. Y Mateo en el capítulo 18 dice que a partir de ese momento ellos empiezan a pelear para ver quién iba a ser el más grande. E Jesus disse, olha, o maior tem que ser transformado em criança. Y Jesús va a decir entonces que el más grande, el que va a ser el más grande tiene que ser transformado en un niño. Ele usa o verbo epistrefo, Él va a usar el verbo epistrefo, que significa exatamente uma espécie quando a linguiça vira porco. y es cuando él va a usar un proceso de cuando el chorizo vira Porco. Vira voltar. Cuando el chorizo se convierte, vuelve a ser cerdo. Porque voltar o processo. Volver el proceso. Se vuelve de chorizo a cerdo. O cervo vira chouriço. Sí, el cerdo se convierte en un chorizo. Agora o chouriço tem que virar cervo. Ahora el chorizo tiene que volver a ser cerdo. Você tem que sair da posição de glória e voltar a ser criança. Hay que salir de la posición de gloria y volver a ser un niño. Jesus pegou uma criança e colocou no meio deles. Y Jesús agarra un niño y pone en el medio de ellos. E disse, é isso aqui que é a grandeza no reino de Deus. Y va a decir, esto es la grandeza del reino de Dios. Mas isso ficou só na cabeça deles. Pero eso solamente estuvo intelectualmente en la cabeza de ellos. No capítulo 20 começa então a disputa de quem é que vai ser o grande. Otra vez en el capítulo 20 empiezan a discutir quién iba a ser el más grande. E aí os 2 irmãos pediram a mamãe para ir lá conversar com Jesus. Y ahí los 2 hermanos piden a su mamá para ir a hablar con Jesús. E a mãe de João e de Tiago chegou para Jesus dizendo, quando instalar o teu reino aqui na terra, coloca um à tua direita e outro à tua esquerda. La mamá de Jesús, la mamá de Santiago y Juan, entonces va a decir a Jesús, acuérdate cuando entres en tu reino de poner a los 2 hijos, uno a tu derecha y uno a tu izquierda. E Jesus disse, você sabe o que você está pedindo? Y Jesús va a decir, ¿sabes lo que está pidiendo? Você poderá beber o cálice que eu bebo? ¿Puedes beber de la copa de que yo tengo que beber? E vocês podem ser batizados com o batismo com que eu estou sendo batizado? ¿Pueden ser bautizados con el bautismo que yo tengo que ser bautizado? Que estoy siendo bautizado.
Agora, quando isso acontecer, vocês não vão ficar mais preocupados com o lugar de direita nem de esquerda. Ahora, cuando pase esto, no van a preocuparse más con el estar a mi derecha o a mi izquierda. Ele estava falando sobre a obra da cruz, Y aquí Jesús estaba hablando sobre la obra de la cruz, mas eles não entenderam nada. pero ellos no entendían nada. 6 meses antes da sua crucificação, Y 6 meses antes de ser crucificado, Jesus foi até ao monte e foi transfigurado. Jesús se fue hasta el monte a donde fue transfigurado. E quando ele desceu, estava uma discussão dos discípulos. Y cuando descendió había otra discusión de sus discípulos. Eles estavam discutindo para saber quem era o maior. Discutían para saber quién era el más grande. A terceira vez que eles estão discutindo esse assunto. Tercera vez que discutían este tema. E Jesus disse: "Você sabe por que vocês não expulsam demônios? Y Jesús dijo, ¿saben por qué no expulsan a los demonios? Porque vocês estão endemoniados. Porque ustedes están endemoniados. E o demônio de vocês é o demônio do poder." Y el demonio de ustedes es el demonio del poder. Ó geração incrédula. Oh generación incrédula y perversa. Até quando eu estarei convosco? ¿Hasta cuándo estaré con ustedes? Mas essa guerra não termina. Pero esta guerra no termina ahí. A quarta vez. Hay una cuarta vez. E agora Jesus está se preparando para a ceia. Y ahora Jesús se prepara para la cena E eles começam a discutir. y empiezan a discutir. Quem é que vai ficar no lugar dele? ¿Quién va a estar en el lugar de Jesús? Quem é que vai ser o principal? ¿Quién va a ser el principal? Quem é que vai ser Quem aquele vai que vai ser? governar o mundo? ¿Quién va a ser el que va a gobernar al mundo? Essa é a guerra que está no ventre de Raquel. Esta es la guerra que está en el vientre de Raquel. Chama-se Novus Ordem Mundial. Es la nueva orden mundial. Quem é que vai governar o mundo? ¿Quién es que va a gobernar al mundo? Jesus para, Jesús se pone parado, apanha uma agarra bacia, un lebrillo, tira sua túnica Quita sem su- costura, quita su manto que no tiene costura, que no es, enrola-se numa toalha se ciñe de una toalla, e acocora-se. se agacha. Eu estou falando, gente, de Elohim, Estou- Yahvé Elohim, Estoy hablando de Yahvé, Jehová Elohim, o Criador do universo. el creador del universo. Eu estou falando do Todo-Poderoso, Yo estoy hablando del Todopoderoso, de cócoras, agachado, para limpar a poeirinha, para quitar el polvo, de presunção, de querer saber quem é o maior. de arrogantes que quieren saber quién es el más grande. Na Universidade de Wheaton, nos Estados Unidos, En la Universidad de Wheaton, en los Estados Unidos, tem uma escultura hay una escultura de Jesus lavando os pés dos discípulos. de Jesús lavando los pies de los discípulos. Por 2 anos eu fui fazer cursos nessa universidade Por 2 años me fui allá a estudiar para cuidar de casais que sofrem. para aprender de parejas que sufren. Nós temos um grupo da igreja lá que faz terapia familiar.
Tenemos un grupo en nuestra comunidad que hace terapia familiar. E a gente tem que ir lá em Wheaton para aprender a cocorar. Entonces tenemos que ir hasta Wheaton para aprender a agacharse. Os nossos professores nos estavam ensinando Y nuestros profesores nos estaban enseñando que nós andamos com a cabeça muito erguida. que caminamos con la cabeza muy erguida, Que nós precisamos abaixar para encontrar as pessoas. que necesitamos bajar nuestra cabeza para poder encontrar a las personas. E eu estava num acampamento de jovens lá na nossa comunidade. Y yo estaba en un campamento de jóvenes en nuestra comunidad E veio uma banda musical de Curitiba, E vino- capital do Paraná. un grupo de músicas de Curitiba. O rapaz, eles tinham passado a noite toda dirigindo o carro Y ellos toda la noche pasaron viajando de Londrina hasta de Curitiba hasta Londrina. e eles estavam meio cansados. Habían llegado, Eles tinham tocado e habían viajado toda la noche, estaban cansados, ya habían tocado la música a la mañana. O rapaz estava assim meio sonolento. Y el joven estaba como que así un poco dormido. E nós estávamos falando sobre como tocar em pessoas. Y nosotros estábamos hablando a los jóvenes de cómo acercarnos y tocar a las personas. E então eu me abaixei para lavar os pés daquele moço, Entonces figurativamente. yo me acerqué y como que para lavar los pies de aquel joven de una manera de figura. Eu tirei os seus tênis, Entonces quité su tenis, zapatija, eu tirei as suas meias, quité sus medias. tinha muito chulé, Había mal olor. e eu comecei a massagear os... Entonces empecé a hacer masaje en sus pies E ele começou a chorar. y este joven empezó a llorar, E ele começou a gritar. y empezó a gritar. E depois ele se levantou para dar um testemunho, Y después ese joven se puso parado para dar un testimonio porque ninguém entendia, porque a situação, nós tivemos que parar tudo. y tuvimos que detenernos porque nadie entendía lo que estaba pasando con el joven porque empezó a gritar y llorar muy fuerte. Ele disse que ele estava indo com o seu pai, que estaba se separando da sua mãe. Entonces ese joven se paró enfrente a todos, empezó a hablar de que un día que sus padres se estaban separándose. E ele ia no carro com o pai, tentando dizer para o pai: pai, não divorcia da mamãe. Y ese joven dijo que estaba en el auto con su papá, intentando convencer a su papá a no divorciarse de su mamá. Então o pai parou o carro, abriu a porta por cima Y dele el padre frenó el auto, abrió la puerta e colocou o seu pé na costela dele, empurrou para fora y puso sus pies en las costillas del hijo y le empujó hacia afuera del auto disse: sai, bastardo, y dijo: sal, bastardo, nunca mais me procure jamás me vuelvas a buscar. e ninguém vai lhe dar a mão em toda a sua vida, Y nadie te va a ayudar en toda tu vida. nem pegar no teu pé. Y nadie te va ni tocar en tus pies. Mas naquele momento em que eu me abaixei, Pero en aquel momento en que yo me agaché, eu não estava sabendo de nada, yo no sabía de esta historia, mas Deus sabia. pero Dios sabía. Ele precisava tocar nos pés dele. Y él necesitaba que alguien le tocara sus pies. Por que nós temos guerras com as pessoas? ¿Por qué estamos guerreando con la gente? Porque nós queremos ser melhores. Porque queremos ser mejores. Eu nunca vi nenhuma medalha para o pior. Jamás he visto una medalla para el peor. Eu nunca vi um prêmio para o fracassado. Nunca he visto un premio para el fracasado.
Mas eu vejo um Deus voltando-se para o fracassado. Pero veo sí un Dios que se vuelve hacia el fracasado. Eu vejo um Deus que se abaixa para limpar o pé do fracassado. Veo un Dios que se agacha para limpiar los pies del fracasado, del sucio. E isto é evangelho. Esto es evangelio. Vamos terminar. Jacó era o fracasso em pessoa, Vamos a terminar. Jacob era el fracaso en persona, mas havia um Deus caçando Jacó. pero había un Dios que cazaba a Jacob, que le buscaba. Ele ia encurralando Jacó. Y él iba como que poniendo a Jacob en un lugar a donde él no podía escapar. E Deus ia. Y Dios iba, se acercaba. E Jacó sempre passando os outros para trás. Y Jacob siempre pasando hacia arriba las otras personas. Até chegar no Jaboque. Hasta llegar al vado de Jaboc. Jaboque é um dos lugares mais lindos que eu acho na Bíblia. Jaboc es uno de los lugares más lindos que puedo ver en la Biblia. Jaboque é um afluente do rio Jordão. Jaboc es un afluente del río Jordán. E o Jordão é o símbolo da vida cristã. Y Jordán es el símbolo de la vida cristiana. Ele começa no Monte Hermon, Empieza en el monte Hermón, a 3.000 metros de altitude, a 3.000 metros de altitud, e termina no Mar Morto, y termina en el mar muerto, a 300 metros abaixo do nível do mar. 300 metros bajo el nivel del mar. A vida cristã é crescer para baixo, La vida cristiana es crecer hacia abajo, crescer até a morte. crecer hasta la muerte. É esvaziamento, Es vaciamiento, é chegar a zero. es llegar hasta el cero. É isso que Deus estava fazendo com Jacó. Y eso es lo que Dios estaba haciendo con Jacob. Jordão significa aquele que desce. Jordán significa el que desciende. E Jaboque significa aquele que corre rápido para o que desce. Y Jaboc significa el que corre rápido para el que desciende. Quando Jacó chegou em Jaboque, Entonces cuando Jacob se acercó y llegó hasta Jaboc, Deus disse: agora eu cheguei. Dios dijo, ahora Este é o meu momento. es mi momento. É a minha agenda. Ahora es mi actuación. Agora eu vou tratar contigo. Ahora voy a tratar contigo. E aquele homem lutador Y aquel hombre que era un luchador, que passou o irmão para trás duas que vezes, pasó arriba de su hermano unas cuantas veces, que passou o pai para trás, también a su padre, que passou o sogro para trás, también a su suegro, não conseguiu passar Deus para trás. no pudo pasar más arriba de Dios. Foi Deus que chegou e disse: agora, Jacó, Dios que dijo, bueno, ahora Jacob, agora é comigo. ahora es conmigo. E ele se debateu, Y ellos pelearon, ele lutou. él luchó, E quando chegou na madrugada, pero de madrugada, ele já estava cansado. cansado, E ele cansou Deus. cansó a Dios, Porque aquele homem ali é uma tipologia da pessoa de Cristo. porque aquel hombre era una tipología de la figura de Cristo. E ele disse: eu vou me embora, não aguento você. Y él dijo, me voy, ya no te aguanto. Não vai, Y Jacob dijo, no, não vai Não. enquanto não me abençoares. hasta que me bendigas. E ele faz uma só pergunta: Entonces él hace una pregunta nomás. como te chamas? ¿Cómo es tu nombre? E ele responde: vigarista. Y Jacob va a decir, el embustero. Eu sou trapaceiro. Soy un embustero. Deus disse: agora não serás mais. Ahora no vas más a ser un Agora tu embustero. serás Israel. Vas a ser Israel. Tu és um príncipe, Vas a ser un príncipe. mas és um príncipe manco. Pero un príncipe cojo.
Jacó entrou no Jaboque como um maratonista Jacob entró en el vado de Jaboc como un maratonista e saiu como um paraolimpíado. y salió como un paraolimpiado. Todos os príncipes de Deus são mancos, Todos los príncipes de Dios son lisiados, cojos, são feridos pelos cravos da cruz. son heridos por los clavos de la cruz. Eles não são atletas de primeira, No son atletas de primera clase, eles são debilitados que São foram alcançados pela graça. debilitados que fueron alcanzados por la Esse é gracia. o Evangelho. Eso es el Evangelio. O menu do profano El menú del profano terminou numa raiz de amargura. termina en una raíz de amargura. Eu terminei um livro agora chamado Muito Além do Jardim. Yo terminé de escribir un libro llamado Más allá del jardín, A raiz de amargura. que trata de la raíz de la amargura, Que começou em Esaú, que empezó, o neto Amaleque, pasó para su nieto Amalek e tomou toda a história de Israel y tomó toda la historia de Israel até os dias de hoje. hasta los días de hoy. Os amalequitas tiveram como rei Agag. Los amalecitas tuvieron como rey Agag. Agag significa o alto. Agag significa el alto. Quem quer ser distinguido, Que quiere tener una distinción, quem quer ser importante. quiere ser importante. E Deus disse para Saul: Y Dios va a decir a Saúl, você vai lá e extirpa este câncer. anda allá y elimina a este cáncer. Mas Saul, como todo diplomata, Pero Saúl, como todo diplomata, resolveu preservar a família de Agag. decide preservar la familia de Agag. E questão de sindicato. Es una cuestión de sindicato, Ele era rei, então tem que proteger o rei. porque como él era rey, entonces quiso proteger al rey. E o profeta Samuel chegou e disse: o que está acontecendo aqui? Y el profeta Samuel se acerca y pregunta, ¿qué pasa aquí? E Saul, vocês sabem toda aquela história, como é que aconteceu. Y ustedes saben la historia, cómo pasó. Mas uma semente de Agag escapuliu. Pero una semilla de Agag escapa E vai aparecer no tempo da rainha Esther. y va a aparecer en el tiempo de la reina Esther. Amã, Amán, o Agagita. el Agagita. E sabe o que eles queriam? ¿Sabe lo que querían? Vingança. Venganza. E ele chamou o rei Assuero e disse: Entonces él llama al rey Asuero, eu coloco 10.000 talentos de prata para que você me deixe acabar com os judeus. y va a decir, yo pongo 10,000 talentos de plata para que me dejes acabar con ese pueblo de Dios. E Assuero disse: pode fazer isso. Y Asuero dijo, anda. Da Índia até a Etiópia, Y desde India hasta Etiopía, 128 províncias. 128 provincias. Ele mandou uma mensagem que é para, num determinado dia, acabar com o judeu. Firmó un edicto para tener un día para acabar con todo el pueblo judío. Vocês sabem a história. Y conocen la historia. A história de Purim. La historia de Purim. Mas quando Jesus aparece, Pero cuando viene Jesús, ele vem conversar sobre perdão. Él viene a hablar de perdón. E Pedro faz um questionamento. Entonces Pedro hace un cuestionamiento.
Os rabinos pós-exílicos diziam que você podia perdoar uma pessoa até 3 vezes. Entonces Pedro le pregunta, los rabinos después de exilio dicen que uno debe de perdonar 3 veces. Além de 3 vezes, é sangue de barata. Pero Além de 3 vezes, é sangue de barata. más de 3 veces ya es demasiado ya. Quantas vezes o senhor acha 7 vezes está bom? ¿Cuántas veces decís que tenemos que perdonar? ¿Será que 7 va a ser suficiente? Este número vem de Caim. Ese número viene de Caín. Esse é um número humanista. Es un número humanista. Mas Lameque, que é neto de Caim, Lamec, que era nieto de Caín, ele pediu um pouco mais. pidió un poco más. Ele disse, se eu já feri um cara e eu tenho 2 mulheres, se alguém me bater, eu quero 70 vezes 7. Si yo hiero a alguien y alguien me golpea, yo voy a vengarme 70 veces 7. Como Jesus não quer conta para ficar para trás, Y como Jesús no quiere cosa que sea menos, então ele disse, eu quero essa conta. esta cuenta es lo que quiero yo. Não, Pedro, não é 7, No, Pedro, no vas a perdonar 7 mas veces, 70 vezes 7. más 70 veces 7. Ao dia. Por día. Pela mesma falta. Por la misma falta. Impossível. Imposible. Exatamente. Havia um homem que devia 10.000 talentos. Había un hombre que debía 10,000 Onde talentos. foi que Jesus foi buscar essas contas? ¿A dónde Jesús fue a buscar estas cuentas? No humanismo. Del humanismo. Todas as contas de Jesus são apresentadas na Bíblia pelos humanistas. Todas las cuentas de Jesús son presentadas en la Biblia por los humanistas. E Jesus está pagando todas elas. Y Jesús está pagando todas ellas. Você não vai viver bem se você ficar amargurado. No vas a vivir bien si vas a vivir amargado. O que nós queremos? ¿Qué queremos? Conhecer o Evangelho, onde nós não temos nenhum direito, ou conhecer a religião, onde nos deixa empavonados? Conocer el Evangelio, a donde no tenemos ningún derecho, o conocer la religión que nos eleva, nos deja como el pavo, envanecidos. El pavo real. Você sabe qual é a única missão sua, Hugo? ¿Sabes, Hugo, cuál es tu única misión? Lavar os pés. Lavar los pies de tus discípulos. Jesus disse, se vocês me chamam de Senhor, Jesús dijo, si ustedes me llaman Señor, e eu sou, y yo soy, e eu fiz isto, y yo hice esto, você não tem opção. no tienen opción. Você quer ser meu discípulo? ¿Quieren ser mis discípulos? Não queira ser ninguém. No quiera ser nadie, Seja como eu sou. sea como yo soy. Evangelho é desconstrução de Evan- todo o movimento ascendente. El Evangelio es la desconstrucción de todo movimiento ascendiente. Quando Deus nos desconstrói, Cuando Dios nos desconstruye, Ele encontra um barraco para Ele morar. Él encuentra como una carpa a donde vivir. Deus só habita em 2 lugares, Dios solamente habita en 2 lugares, no alto e sublime trono en el alto y sublime trono e num coração quebrantado. y en el corazón quebrantado. O
coração quebrantado e contrito é exatamente aquele que não tem nenhum direito. Y el corazón quebrantado y contrito es aquel corazón que no contiene ningún derecho. Checo? Checo? Pastor Checo, Tu és uma porcaria. sos una porquería. Tu és um bandido. Sos un bandido. Eu estou pensando algumas coisas aqui Estoy con unos pensamientos aquí, muito pesadas. pero son muy pesados. Picareta. Pilio, Transfuga. Transfuga. Eu vou terminar com a última história. vamos a terminar con la última historia de hoy. Stipulkovski Stipukovsky era um cristão polonês era un cristiano polaco, que un foi cristiano polaco, que foi apanhado no fim da Segunda Guerra Mundial, y fue atrapado en el fin de la Segunda Guerra Mundial, num lugar onde ele e mais 6 amigos deles não deveriam estar. en un lugar a donde él y más 6 amigos no deberían de estar. Então eles foram levados para um tribunal. Entonces los 6 fueron llevados a un tribunal. Nenhum deles tinha culpa para serem julgados e condenados. Ninguno de ellos tenía la culpa para ser juzgados y condenados. Mas eles foram levados para um sistema de lavagem cerebral. Pero ellos fueron llevados para un sistema de lavado de cerebro. E durante 69 sessões, eles foram incutidos de que eles tinham cometido um crime muito grave. Y por 69 secciones les metieron en la cabeza que ellos sí tenían la culpa y tendrían que recibir la condenación por su culpa. Os 6 amigos de Stipulkovski foram condenados. Los 6 amigos de Stipukovsky fueron condenados E foram para a pena de morte. y fueron para la pena de muerte, Porque eles tinham que confessar uma coisa que eles não fizeram. porque tendrían que confesar algo que no habían hecho. Mas Stipulkovski não conseguiu. Pero Stipukovsky no hizo esta confesión, Porque eles não conseguiram fazer com que ele confessasse. porque no pudieron hacer con que él confesara. Porque tudo que eles diziam que Stipulkovski tinha feito, Porque todo lo que ellos decían que Stipukovsky había hecho, ele dizia é verdade. él decía, es verdad, Mas Jesus já justificou. pero Jesús ya me justificó. Eles diziam, você é pedófilo. Y ellos decían, sos un pedófilo. Ele dizia, tenho natureza para isso. Y él decía, tengo naturaleza para esto. Mas Jesus já me justificou. Pero Jesús ya me justificó. Você é ladrão. Sos un ladrón, Você arrombou. arrombaste. Ele dizia, é verdade. Y él decía, es verdad. Mas Jesus já me justificou. Pero Jesús ya me justificó. Você é assassino de crianças. Sos un asesino de niños. Você faz oferendas a Moloque. Haces ofrendas a Moloch. Vocês não pensem que isto só acontecia em Israel. No piensen que eso solo ocurría en Israel, Isso acontece hoje. hasta hoy día. No Brasil acontece. En Brasil ocurre, Na Bolívia acontece. en Bolivia, Nos Estados Unidos acontece. en los Estados Unidos, Não sei na Argentina. no sé en Argentina. E Stipulkovski dizia, é verdade, mas Jesus já me justificou. Y Stipukovsky, para toda la acusación que le hacían, él decía, es verdad, pero Jesús ya me justificó. E no dia que ele foi perante o tribunal, ele não pôde capitular diante das perguntas do carrasco. Y en el día que se fue al tribunal, no pudo capitular
diante das perguntas No, pero ¿qué palabra puedo usar do para carrasco, pero capturar? No pudo contestar. não pôde cair, Él no pudo caer delante de las preguntas del carrasco, porque ele estava debaixo da justificação de Cristo. porque él estaba bajo la justificación de Cristo. Nenhum homem de Deus pode se justificar, Ningún hombre de Dios puede justificarse, porque ele já foi justificado. porque él ya fue justificado. E se ele já foi justificado, ele está debaixo da suficiência do Cordeiro. Y si él ya fue justificado, él está bajo la suficiencia del Cordero. Preste atenção à vida de Jacó depois do Jaboque. Atiendan la vida de Jacob después del vado de Jaboc. De Jaboque para trás De Jaboc hacia atrás é uma coisa. es una persona. De Jaboque para frente, De Jaboc hacia adelante outra pessoa. es otra persona. Antes ele era um religioso, Antes él era un religioso, depois ele é um evangélico. después es un evangélico. Antes ele era um trapaceiro, Antes era un tramposo, agora ele é um peregrino manco. ahora es un peregrino cojo, E lisiado. quando o seu irmão diz para ele, vamos comigo, Y cuando su hermano se acerca y dice, vamos conmigo, ele disse, não posso. él va a decir, no puedo. Eu tenho crianças, Tengo niños, tenho ovelhas tengo ovejas, e eu tenho que andar no passo do mais lento. tengo que ir bien despacito. O povo de Deus não pode andar no passo de tropa. El pueblo de Dios no puede caminar a un paso como un ejército. O povo de Deus anda no passo dos velhos e das criancinhas. El pueblo de Dios camina a un paso como de ancianos, como de niños, Olhando a possibilidade dos mais fracos, viendo la posibilidad de los más débiles, tentando ajudá-los. intentando ayudarles. Isso é o modelo de Jesus. Ese es el modelo de Jesús. Evangelho é bom. Evangelio es bueno, O evangelho é leve. es ligero, O evangelho é acolhedor. es liviano, acogedor, Mas a religião é pesada. pero la religión es pesada, A religião cobra. ella cobra, A religião exige que você faça o que você não pode. exige que hagas lo que no puedes hacer. Que bom é o evangelho. Qué bueno es el Evangelio. Mas eu vivi 31 anos na religião. Pero por 31 años viví en la religión. E estou há 38 anos no evangelho. Estoy a 38 en el Evangelio. Estou com 69 anos. Tengo 69 años. Mas ainda carrego uma bagagem de religião. Pero todavía cargo un equipaje de religión Pesada. muy pesada. Oh Deus, Oh Dios, me desconstrói dessa religião. desconstrúyeme de esa religión, religiosidad. Me deixa mais leve. Quiero vivir más liviano, Mas sem medo, sin miedo, sem culpa, sin culpa, sem vergonha, sin tener vergüenza, sem interesse, sin interés, sem dever. sin deberes. Eu só quero andar com o Senhor porque o Senhor me ama. Solo quiero estar contigo, Señor, porque me amas. Você sabe o que significa a palavra adorar? ¿Saben lo que significa la palabra adorar? Primeiro, não existe o substantivo adoração na Bíblia. Primero, en la Biblia no encontramos el sustantivo adoración. Só existe verbo. Solamente existe el verbo adorar. Você sabe o que significa a palavra adoração? ¿Y saben lo que significa esta palabra adoración?
Kneukos. No escuché. Postrarse. Prostrar-se e beijar Ah, a mão do seu Senhor. postrarse y besar la mano de su Señor. Nós tivemos um jantar em nossa casa há um mês atrás. Hace un mes tuvimos una cena en nuestra casa Tivemos alguns amigos con algunos amigos e depois nós saímos. A nossa casa tem um recuo bem grande da rua salimos y nuestra casa es un poco alejada de la calle. e passaram 2 cachorrinhos, Entonces pasaban dos perritos, 2 vira-latas, dos tombalatas, dos perritos de la calle, callejero, bem vulgares. esos bien comunes. E um deles voltou, Y uno de ellos regresó muito simpático. muy simpático. E ele chegou perto de mim Se acercó a mí e começou a abanar o rabo. y con su colita empezó a... E ele olhava para mim Y me miraba, e eu baixei. entonces me agaché E ele começou a lamber as minhas y él mãos. empezó a lamer mis manos. E eu comecei a chorar. Y empecé a llorar. Eu digo, ele não me conhece. Él ni me conoce, E ele está me adorando. me está adorando. E eu disse para minha esposa, estou com vontade de levar esse cachorro, colocar ele para dentro. Y hablé a mi señora, ¿qué ganas tengo que llevar a ese perrito para casa? Ela disse, nós já tivemos 5 cachorros Y él le dijo, ya tuvimos 5 perros quando as crianças eram pequenas. cuando los niños eran chicos. Agora o único cachorro que pode ficar na minha casa é você. Ahora el único perro que puede estar en mi casa sos vos. Um pastor alemão. Un pastor alemán. Eu gostaria muito de ter abrigado aquele adorador. Me gustaría mucho haber recibido a aquel adorador. Que você é? ¿Quién sos? Preste atenção em Jacó adorando. Atiendan a Jacob adorando, Não Jacó, Israel. no Jacob, Israel. O menu do profano e El o menú regresso do proscrito. Del profano y el regreso del proscripto. Este é o evangelho. Este es el evangelio. O profano fica do lado de fora. El profano está afuera. Isso é que significa a palavra profano. Eso es lo que significa la palabra profano. Fano é o templo, pro fora. Fano es el templo, pro es fuera. E o proscrito El proscrito está dentro da festa. está dentro de la fiesta. Amanhã nós vamos trabalhar um pouco mais sobre a festa do proscrito. Mañana vamos a hablar un poco más de la fiesta del proscrito. Eu gosto do evangelho. Me encanta el Sabe evangelio. por quê? ¿Saben por qué? Porque eu sou mendigo. Porque soy un mendigo. E os mendigos estão na festa do Senhor. Y los mendigos están en esa fiesta. Os nobres disseram, nós temos o que fazer. La nobleza tenían otras cosas que hacer. Nós temos que cuidar do campo. Tenían que cuidar del campo. Nós temos outras coisas importantes. Habían para otros fazer. quehaceres importantes. Mas Jesus diz, vai lá na esquina, Pero Jesús dijo, anda allá por la calle, vai lá e pega busque o que há de pior. lo que hay de peor. Deixa a minha casa ficar cheia. Dejen que mi casa se llene. E eu tenho visto que nós, pastores, estamos pregando mais religião do que evangelho. Y he visto que nosotros, pastores, hemos predicado más religión que evangelio. Por isso a igreja está doente. Y por eso la iglesia está enferma. Porque tem muita disputa entre Jacó e Esaú. Porque hay mucha disputa entre Jacob y Esaú. Veja que depois de Jaboque, Vean que después de Jaboc, Israel não tem mais briga. Israel no tiene más pelea.
Não tem mais trapaça. Ya no hay más trampas. Dê uma estudada nisso. Estudie este punto Com cuidado. con cuidado, con atención. Amén. Aleluya.